Fala galera do canal, beleza? Estamos iniciando mais uma aula no canal. Hoje eu vou estar explicando para vocês como gerar o executável de uma aplicação desktop em C# e como instalar na máquina do cliente. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou estar configurando a máquina do cliente no meu computador, toda a parte do banco de dados, alguns outros arquivos eu vou estar configurando no meu computador. E a segunda parte, eu vou estar instalando o executável na máquina do cliente e restaurando o banco de dados, beleza? E vamos ver se vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos à nossa aula. Aqui com o meu computador já aberto, eu ainda não fiz as alterações. Eu vou executar para vocês o sistema para vocês verem o comportamento de como ele está e como ele tem que ser instalado na máquina do cliente. Na hora que eu for instalar na máquina do cliente, ele tem que estar nesse mesmo comportamento. Aí eu vou dar uma verificada aqui. No caso aqui, eu zerei todos os dados do meu sistema. Os únicos dados que tem são esses dois aqui, que são dois usuários. O resto está tudo vazio. Deixa eu só verificar, ó, vazio. Entradas não tem nada. Saídas também não tem. Não, aqui não. Relatórios não vai ter. Beleza. Então, vocês viram que o banco de dados está praticamente vazio, só consta dois usuários. Esse mesmo comportamento que está aqui tem que estar na máquina do cliente. Só que agora, como eu falei para vocês, eu vou fazer as configurações do banco de dados do meu cliente no meu computador, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer vou pegar um arquivozinho aqui e vou mostrar para vocês. Aqui eu fiz algumas anotações de configurações que eu tenho que fazer. A primeira é configurar o servidor de banco de dados do meu cliente no meu sistema. No caso, esse aqui é o servidor de banco de dados do meu cliente. Então, tem que fazer essa configuração. A primeira configuração que eu tenho que fazer é essa no meu sistema. Então, eu vou pegar isso daqui. No caso, é isso aqui. Opa, deixa eu selecionar aqui. Copiar. Beleza. A gente vai aqui em gerenciador de soluções. A gente vai aqui no appconfig. Appconfig. Essa parte aqui do appconfig é toda a parte de configuração do Visual Studio, entendeu? Questão de versão, entendeu? String de conexão com banco de dados. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer essa configuração, porque aqui o que está configurado é o meu banco de dados local, ou seja, o banco de dados do meu computador, não do cliente. Então, tem que colocar aqui a configuração do banco de dados do cliente. Então, meu appconfig já está configurado. Deixa eu salvar aqui para não ter problema. Agora, eu vou configurar a string de conexão da minha camada de banco de dados. Então, eu vou entrar aqui em Database. Aqui, como vocês percebem, está a mesma coisa. Tá, a string de conexão aqui está com o meu banco de dados local. Então, eu vou colocar a do banco de dados do cliente. Beleza? Show de bola. Agora eu vou colocar aqui também a do meu cliente. Show de bola. Agora, a outra configuração que eu vou ter que fazer é essa aqui na parte de login. Teve alguns arquivos que eu criei, que são arquivos de som, que faz um efeito quando você entra em uma determinada tela. Esses arquivos eles têm que estar no diretório local do cliente.
Então, eu criei algumas pastas no diretório local do meu cliente, que quando for executado o meu sistema, ele tem que ir lá no diretório local, verificar o arquivo para ver se está ok para ser executado. Se eu não fizer isso, ele não vai reconhecer o arquivo no diretório e vai dar um erro de exceção. Então, eu tenho que fazer essas configurações. Tem alguns arquivos de áudio que eu fiz aqui, que eu vou ter que colocar a configuração da máquina do meu cliente, beleza? É o que a gente vai fazer agora. Aqui no caso, no login, eu tenho essa configuração aqui, ó. Esse arquivo de áudio, na hora que entra na página principal, ele tá salvo no meu disco local. Vou colocar agora o disco local do cliente. Então, fiz aqui umas anotações, que no caso é essa aqui, ó. Eu estou colocando, no caso, o caminho da pasta da máquina do meu cliente. Agora, show de bola. Opa, deu um C dobrado aqui. Show. Deixa eu salvar. Outra configuração também que tem que ser feita foi no efeito de tirar foto. Quando eu cadastro um membro, existe um efeito aqui de clique, de tirar foto. Eu também tenho que fazer essa alteração. Vamos lá. Copiar. Opa, calma aí. Tem que colocar o arquivo completo. Copiar. Tá, passou aqui para baixo. Beleza, show de bola. Outra configuração que eu tenho que fazer é a configuração de salvar foto. Esse salvar foto ele tem que ir para um caminho específico. Beleza. Ah, não, esse aqui vai ser na hora que eu salvar a foto na própria máquina do meu cliente. Aí eu vou designar para qual pasta eu quero, que eu vou criar lá na hora, e ele vai salvar a foto. Isso aqui está tranquilo. Agora eu tenho que fazer uma outra configuração. Deixa eu salvar isso aqui. Fechar, fechar. Aqui já está certo. Tem que fazer uma outra configuração aqui. Cadê? Membros. Deixa eu só dar uma olhada se é aqui mesmo. Location. Não, acho que só são essas mesmo. Deixa eu só dar uma recapitulada para não ter nenhum problema. Aqui está a string de conexão do banco de dados do meu cliente. Deixa eu só dar uma olhada aqui, não precisa. Aqui também está o arquivo que eu queria. Opa! Aqui, ó.
Como é que a gente pega? Então, tem que copiar esse daqui. Show. Acho que as alterações foram feitas. Agora, eu não posso executar esse sistema, porque se eu executar, ele vai dar erro. Vou mostrar aqui para vocês o erro que vai dar. Ele não vai aceitar, entendeu? Deixa eu executar aqui. Vocês já vão entender o porquê. Ele vai até reconhecer o usuário e a senha. Só que na hora dele ir na camada de database para fazer a conexão com o banco de dados, ele vai travar, porque ele vai identificar que o banco de dados que está configurado não é o banco de dados local da máquina. Então, por isso que ele vai dar esse problema. Aí eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui ele vai carregar de boa. Aí eu vou botar aqui meu usuário. Guardar. Ele vai tentar conectar com o banco e não vai conseguir. Vocês já estão vendo que já deu uma travada aqui, né? Porque ele está tentando se comunicar com o banco e não consegue. Opa, ó. Erro de rede específico à instância ao estabelecer a conexão com SQL Server. O servidor não foi encontrado ou não está acessível. Verifique se o nome da instância está correto e se o SQL Server está configurado para permitir conexões remotas. Ou seja, foi o que eu falei para vocês, ele não está encontrando a instância do SQL. Por quê? Porque eu configurei a instância do SQL da máquina do meu cliente. Beleza? Então, eu provoquei esse erro para explicar para vocês. Show de bola. Então, tá tudo certinho. Deixa eu só verificar se eu fiz o backup do meu banco de dados. Porque é sempre bom, porque eu vou precisar restaurar ele na máquina do meu cliente. Então, eu vou aqui no disco C. Cadê? Disco C. Show, que no caso é esse daqui. Beleza. Esse aqui já é outro. Vai ser esse. Deixa eu apagar esse aqui, porque senão vai confundir. Show de bola. Então, a máquina do nosso cliente já está configurada. Fizemos todas as alterações. Aí agora só falta a gente instalar o executável. Vamos gerar o nosso executável agora. Como a gente faz para gerar o executável? A gente vem aqui de gerenciador de soluções, interface, clica com o botão direito do mouse, publicar. Um pouquinho. Especifica o local que você deseja publicar este aplicativo. Aqui, no caso, eu vou salvar dentro do meu projeto mesmo. Só que eu coloquei aqui um nome diferente. Aqui está Gestig System, tudo junto, e aqui eu botei Gestig _ System, para diferenciar que a pasta do código-fonte e a pasta executável. Avança, 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 conclui. Aí ele está fazendo todo o processo para gerar o executável. Vamos esperar. Aí, acabando esse carregamento, ele já vai mostrar a tela para mim com o executável. Pronto, aqui está a tela. No caso, ele salvou dentro do meu projeto Gestig System. No caso aqui,
Eu fiz a diferenciação de Xig System. Aí, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, vou enviar para o meu pendrive. Envio para o meu pendrive e vou instalar na máquina do cliente. Opa, substituir. Show de bola. Agora é só verificar se está tudo na máquina do meu cliente. Beleza. Show de bola. Deixa eu fechar aqui. Então, o executável já está pronto. Configuramos todo o nosso código para ser colocado na máquina do cliente, configuramos as strings de conexão do banco de dados, geramos nosso executável, modificamos alguns arquivos que serão colocados na máquina do cliente. Então, essa primeira parte está show de bola. A segunda parte, como eu falei, a gente vai gerar o executável na máquina do cliente e restaurar o banco de dados, beleza? Então, não perca, na próxima aula, a gente vai estar configurando a máquina do cliente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Valeu, rapaziada. Fui!